Esse garoto abriu os olhos sem a menor ideia de onde estava. Um colega de classe cutucou ele e a professora pegou ele no flagra, dormindo bem no meio da aula. A sala inteira caiu na risada. É claro, o idiota da turma foi pego cochilando de novo. A professora se aproximou com aquele olhar de poucos amigos. Blair levantou a cabeça e ouviu a mulher perguntar se a aula dela era tão chata assim. Mas aí, ele congelou. Quem é essa mulher? Chata? Pensou. Essas curvas são tudo menos entediantes. A mente dele ficou em pane. Só conseguia pensar naquela geometria perfeita. Duas esferas absolutamente proporcionais. Mas o olhar da professora não estava nada apreciativo. Ela agarrou a orelha dele, arrastou até o quadro e mandou resolver o problema ali mesmo. Ainda meio zonzo e distraído por causa da tal geometria, Blur tentou se concentrar. Precisava usar sua técnica especial para fazer o sangue subir de volta para o cérebro e sair de onde não devia estar. Finalmente, ele olhou para o quadro. O problema dizia para somar todos os números de 1 a 100. A professora, Brittany, cruzou os braços e gritou: "Se estava dormindo, é porque sabe tudo, né? Então mostra!" A turma inteira riu de novo. Blur era conhecido como o aluno mais desligado da escola, mas quando finalmente focava, parecia outra pessoa. A expressão dele mudou completamente, ficando tão confiante que até a professora se surpreendeu. Quando terminou o cálculo e escreveu a resposta, a professora ficou boquiaberta. Blur só deu um leve sorriso e disse calmamente: "Posso ir ao banheiro? Preciso resolver um negócio." Os colegas ficaram sem reação. Será que ele acertou mesmo? Brittany, a professora das curvas perfeitas, ainda tentava entender como aquilo era possível. Ele fez esse cálculo de cabeça? Do lado de fora da sala, a verdade veio à tona. Blair não fazia ideia do que estava acontecendo, porque, na real, esse corpo nem era dele. Seu verdadeiro nome era Chen Lu, um professor de matemática mundialmente famoso, um gênio que se tornou o mestre mais jovem de todos os tempos. Ele não sabia como morreu nem como foi parar no corpo desse aluno medíocre. E para piorar, parecia que naquele mundo as pessoas nem usavam fórmulas matemáticas básicas. Será que esse lugar era mesmo o planeta dele? Se não fosse, ele provavelmente era a mente mais brilhante viva ali. Determinado a descobrir se podia ser o Isaac Newton desse novo mundo, ele seguiu em frente. Mas distraído, acabou trombando numa garota no corredor. Bam! Como uma bola de boliche batendo num pino. A cabeça dele doeu, mas ele sentiu algo muito macio na mão. E sinceramente, valeu a pena. Quando percebeu o que tinha feito, ficou desesperado e tentou ajudar a garota a se levantar. "Me desculpa", disse ele, estendendo a mão. Mas ela, furiosa, respondeu: "De novo, Blair?" Ele piscou confuso. "A gente se conhece?" A garota ficou vermelha na hora, tentando esconder algo nas mãos enquanto gritava: "Você fez a mesma coisa no primeiro dia de aula! Vive me tocando e tentando olhar por baixo da minha saia!" Blair só pensava: tão arrogante e dramática como sempre. Ela continuou despejando insultos contra aquele Blair original, e o novo ocupante do corpo só conseguia sentir vergonha alheia. Antes que pudesse se explicar, ela começou a conjurar magia de fogo, completamente irritada. Desesperado, ele tentou argumentar: "Se eu sou tão fraco e patético, me atacar não seria covardia?" Mas ela não ouviu. Já estava pronta para fritar as memórias dele. Sem ter saída, Blair apelou para sinceridade. "Me desculpa mesmo, linda dama, com uma geometria incrível. E juro que não vi nada de calcinha branca." A garota travou, sem acreditar no que ouviu. A raiva virou confusão, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele já tinha sumido. Fugiu dali como um raio, deixando a loira parada sem entender nada. Enquanto corria, ele tentava processar o absurdo daquele mundo onde ciência e magia coexistiam. De repente, uma forte dor de cabeça o atingiu. Ele caiu de joelhos e sua consciência começou a se apagar. Desmaiou na grama completamente sem forças. Sua mente voltou no tempo. Lembranças de infância. Ele chamava pelo pai. A cena mudou para um reflexo numa poça d'água. Pessoas estavam reunidas diante de um palácio. Um homem entregava uma bela caixa a uma mulher, chamando-a de "meu amor", tentando confortá-la. Logo depois, a mulher agarrou uma criança pelo braço e correu para dentro de uma grande casa de 2 andares.
Lá dentro, enquanto arrumava suas coisas, ouviu duas criadas fofocando. Dizem que a senhora e o filho são nobres, mas o homem que o sustentava morreu. A memória avançou. Agora, uma criança corria feliz para contar à mãe que tinha sido aceita na Academia Chandanaza. A criança era Blair. A mãe, preocupada, o alertou sobre os perigos da academia. Olhando para o filho, ela lembrou do marido falecido e percebeu o quanto os dois eram parecidos. As lembranças passaram rápido. Blair agora aparecia na academia, sendo constantemente humilhado pelos professores. Ele havia jurado quitar as dívidas da família, mesmo vindo de uma nobreza falida. Mas o pior era que ele tinha nascido sem poder mágico algum. Nem mesmo uma simples bola de fogo conseguia conjurar. Por causa disso, todos riam dele, e sua vida na academia virou um tormento, até que, do nada, ele acordou, de novo, e viu uma garota de cabelos azuis se aproximando. "Você tá bem?" perguntou ela, preocupada. Blair estava totalmente perdido, sem ideia de quem ela era ou como tinha parado ali. A garota estendeu a mão e disse que precisavam correr para a aula de teoria da magia. Ele aceitou a ajuda, se apoiou nela e agradeceu com um sorriso. Ninguém nunca tinha tratado ele com gentileza antes. Chegando na sala, a aula já estava rolando. O professor explicava os 4 elementos básicos e Blair aproveitava para tentar entender como aquele mundo funcionava. Ali, as pessoas nasciam ou como magos ou como plebeus. O professor, um homem de cabelos grisalhos, dizia que a magia era controlada por feitiços, gestos e energia espiritual, mas só por quem tivesse nascido com esse dom. Quando a aula terminou, os alunos saíram, aliviados. Mas Blair ficou. Ele tinha uma dúvida. "Professor, é possível aprender magia mesmo sem nascer com talento para isso?" perguntou. O homem arqueou a sobrancelha e respondeu sem pensar. "Impossível!" Os colegas que ainda estavam na sala riram. Todo mundo sabia que Blair era incapaz de usar magia. Foi então que Toby, um garoto gordinho e sorridente, se aproximou tentando animá-lo. "Relaxa, cara. Mesmo se você não se formar, sempre vai ter um lugar nas terras do meu pai." Ele se lembrou que aquele era o único amigo do antigo dono do corpo. Os dois trocaram um sorriso e se despediram com um aceno. De repente, ele notou a garota de cabelos azuis olhando para ele. "Precisa de alguma coisa?" perguntou. Ela ficou toda vermelha, desviou o olhar e correu. Mas antes gritou: "A professora Britney pediu para você ir na sala dela depois da aula." Ele ficou parado, pensativo. Aquela garota ficou o dia todo por perto, parecia querer dizer algo. Mas mesmo sendo um gênio de matemática, Blair sabia, naquele mundo de magia, isso não bastava. Ainda assim, com um restinho de esperança, ele decidiu tentar. "Se eu conseguir fazer uma simples chama, é um começo", pensou. E foi assim que tudo começou. Blair olha para a própria mão, se concentra e tenta usar a técnica da bola de fogo, torcendo para que dessa vez funcione. Algo precisava acontecer. A esperança dele já estava quase indo embora, e o desespero começava a bater forte. Parecia que tinha falhado de novo. Mas do nada, a mão dele explode em uma chama laranja brilhante. O cara fica totalmente chocado, encarando fascinado aquela bola de fogo que agora brilha bem ali na palma da mão. Ele não entende nada, só consegue olhar para a luz amarela intensa. Mal acredita que aquilo é real. Afinal, até onde sabia, esse novo corpo dele não tinha poder mágico nenhum. Mas era impossível negar. Ele solta um suspiro de alívio e logo em seguida começa a brincar com o novo poder. Depois de se divertir um pouco, ele para e começa a pensar: como essa habilidade apareceu assim, do nada? Imagina que talvez seja porque os mundos se cruzaram de alguma forma. E de repente, lembra que precisava falar com a professora. Blair corre até a sala dela, bate na porta e escuta uma voz lá de dentro dizendo para ele entrar. Pedindo desculpas por atrapalhar, ele abre a porta e, assim que vê o que está diante dele, seus olhos se arregalam e o rosto fica vermelho que nem um pimentão. A professora, que é uma loira bem gata, está numa posição meio estranha. Ela fica parada, olhando para ele e ainda o cumprimenta toda alegre, sem perceber a cara dele. Blair congela, sem saber para onde olhar. A mulher, totalmente tranquila, diz para ele não se preocupar, que sempre faz seus cálculos naquela posição. Ainda meio perdido, Blair pergunta por que ela o chamou. Ela sorri, pede para ele sentar na cadeira ao lado da mesa e se afasta por um instante. Quando volta, coloca uma caneta e uma folha na frente dele.
O garoto olha e percebe que é um novo problema de matemática para resolver. Enquanto se prepara para começar, a professora comenta que vai sair da sala por um segundo, mas antes que ela termine de falar, Blair já solta a resposta, de primeira. A mulher fica em choque, pergunta o que ele acabou de dizer. Ele repete o mesmo número, confirmando. E é o certo. A loira corre até ele, segura o ombro dele e começa a bombardear o garoto de perguntas, querendo saber como ele resolveu aquilo tão rápido. Afinal, esse tipo de problema costuma demorar uma eternidade. Um pouco irritada, ela pergunta se ele já conhecia a questão. Blair responde que só chutou o número 79. Ela não acredita e insiste, meio brincando, para ele contar como fez aquilo. Ele acaba cedendo, meio sem graça, e diz que vai explicar. Até pensa consigo mesmo que sua professora é meio ingênua. Sem enrolar, ele começa. Diz que viu ela resolvendo o problema somando número por número, um jeito arriscado e fácil de errar, mas mesmo assim, parabeniza ela porque os cálculos estavam certos. A professora olha para os papéis, confusa, e diz que é o único método que conhece. Blair sorri de canto e responde, então você está errada. Ele explica um novo método. Primeiro tem que achar o padrão. Você pega o primeiro número com o último, o segundo com o penúltimo, e assim vai. Todos os pares somam 80. Então, ele pergunta quantos pares desses tem no problema. A professora, empolgada, pula da cadeira e grita, 39! Ele elogia o acerto e manda ela sentar. E logo depois se desculpa, dizendo que foi força do hábito. Continua a explicação dizendo que desse jeito, o problema deixa de ser um monstro e vira uma simples multiplicação. Mostra que com o método dele, dá para resolver super rápido. A professora, empolgada por aprender algo novo, comenta que é um jeito incrível de resolver e que talvez ainda dê para melhorar. Blair sorri e diz que ela tá certa. Aí explica a melhoria, passo a passo. Quando termina, a loira congela, tentando entender a lógica daquilo tudo. Vendo ela travada, ele chama pelo nome dela, preocupado. Pensa que talvez a matemática básica do mundo dele seja avançada demais para ela. Quando ela finalmente sai do transe, desvia o olhar e, meio sem graça, pergunta se ele mesmo inventou aquele método. Blair só responde que criou aquilo para facilitar os cálculos. No fundo, ele pensa que ela nunca entenderia se ele citasse o nome de Gauss. De repente, a professora segura a mão dele e o chama de gênio. A cena parece até romântica. Ela diz que um futuro brilhante o espera se eles continuarem estudando juntos. Blair fica vermelho, tenta dizer alguma coisa, mas trava. A professora percebe o clima, fica sem graça e sai correndo, desviando o olhar. Mas aí, do nada, a expressão dela muda. Parece que uma ideia surge. Animada, ela sugere que Blair se torne um grande matemático, mas ele responde rapidinho, nem pensar. Com um olhar decidido, diz que quer ser um mago incrível. A professora o encara confusa, pergunta o motivo. Ele se inclina sobre a mesa e responde que ela devia estar estudando matemática, não tentando empurrar isso para ele. Ela diz que, como matemático, ele teria uma boa posição na sociedade e que devia seguir esse caminho, não o da magia. Mas Blair empurra a mão dela e fala firme. O que ele quer é magia. Quer ser um mago, não um matemático. Para ele, ser um grande matemático nesse mundo seria fácil demais. Bastaria recitar teorias que já existem. E fazer isso seria só copiar ideias dos outros. Ele acha a magia muito mais interessante. Depois de pensar um pouco, a professora propõe uma aposta. Diz que vai ter uma prova mágica em breve na academia. E que ela decidirá se ele pode continuar lá ou não. Blair fica pensativo. Se ele falhar, será expulso. A professora confirma. Se ele quer ser mago, tem que passar nessa prova, custe o que custar. Um silêncio pesado toma conta da sala. Ele encara ela com uma expressão impossível de decifrar. Então ela pega um calendário e continua explicando. Se Blair passar, ela para de insistir para ele ser matemático. Mas se ele reprovar, ela promete ajudá-lo a conseguir uma vaga como assistente de ensino, para que ele continue na academia estudando matemática. Depois de explicar tudo, ela pergunta se ele aceita a aposta. No fundo, tem certeza de que ele vai fracassar. Afinal, ele não tem habilidade mágica nenhuma. Mas Blair, sem demonstrar emoção, encara ela com um olhar cheio de confiança e aceita a aposta. Do lado de fora, no corredor, ele pensa em como a professora é teimosa e reclama que ela vive pegando no pé dele. Acaba relembrando a cena anterior, imaginando-a de um jeito bem mais romântico do que realmente foi. Percebendo esses pensamentos meio tortos, decide se distrair praticando um pouco de magia.
Mas então, do nada, uma garota com fitas no cabelo aparece correndo em direção a ele a toda velocidade. Os dois se chocam com força e caem juntos, rolando pelo chão. Naquele instante, nosso protagonista sente que aquela situação é estranhamente familiar, até perceber algo em sua mão. Quando a dor começa a diminuir, ele abre os olhos e dá de cara com uma garota sentada em cima dele. A loira olha para baixo, vê onde a mão dele está e pronto, é o bastante para ela explodir de raiva. Ela começa a descer a porrada no pobre garoto sem piedade. Furiosa, ela decide usar magia e começa a preparar um feitiço de fogo. Do nada, uma bola de fogo laranja brilha na palma da mão dela. Mas quando ela olha para frente, Blair não está mais ali. A garota, tremendo de raiva, começa a resmungar, xingando porque o cara sumiu de novo. Longe dali, nosso protagonista suspira aliviado, pensando que, se não tivesse fugido na velocidade da luz, já estava torrado que nem o churrasco. Pouco tempo depois, a mesma garota das fitas vai até a professora de matemática. Entra reclamando alto, dizendo que encontrou o mesmo tarado 2 vezes no mesmo dia dentro da academia. Depois de desabafar, ela ainda fica mais irritada, jurando que da próxima vez que cruzar com aquele pervertido, vai tacar uma bola de fogo nele sem pensar 2 vezes. A professora acha aquilo tudo meio engraçado e deixa escapar uma risadinha. A garota, cujo nome é Isabela, muda de assunto rapidinho. Ela diz que já terminou o problema de matemática que a professora tinha passado. Cheia de orgulho, conta que resolveu tudo em uma única noite e se gaba dizendo que ninguém seria capaz de fazer mais rápido do que ela. A professora até elogia o esforço, mas acaba com o clima na hora. Revela que um tal de Blair resolveu o mesmo problema em apenas 1 minuto. Isabela fica boquiaberta, totalmente sem acreditar. Como alguém podia fazer aquilo tão rápido? A professora explica que existe uma teoria matemática específica por trás disso e se oferece para mostrar. Então começa a explicar direitinho um método que Blair usou. Durante a explicação, Isabela fica com aquela cara de quem está com o cérebro fritando para tentar entender. Mas aos poucos, ela vai pegando o jeito. E quando finalmente entende a lógica por trás daquilo, seus olhos se arregalam de espanto. Ela não acredita. Blair realmente foi quem criou aquele método? Na mesma hora, Isabela decide que precisa conhecer esse tal de gênio. Ela pergunta sobre ele para a professora, com os olhos brilhando de empolgação. A professora acha o comportamento dela meio estranho, mas concorda em apresentá-los. Não demora muito até Isabela praticamente arrombar a porta da sala de aula. Ela entra furiosa, gritando na frente de todo mundo e perguntando onde está Blair. Diz alto que quer conhecê-lo agora. Um dos amigos de Blair, assustado, quase abre a boca para responder, mas sente um beliscão forte na perna e cala na hora. Sim, o beliscão veio do próprio Blair, que estava escondido embaixo da mesa. O amigo, um gordinho esperto, entendeu o recado na hora e inventou uma desculpa, dizendo para Isabela que Blair tinha acabado de sair para resolver um trabalho. Ela lança um olhar meio desconfiado, tipo, você tá falando sério? E faz uma pergunta retórica, mas vendo que não vai conseguir nada, desiste. Pede apenas que avisem Blair quando ele voltar. O amigo concorda rapidinho, todo aliviado, prometendo que vai passar o recado. Assim que Isabela sai, a porta da sala se fecha com um estrondo. Só então Blair sai rastejando debaixo da mesa, se certificando de que a loira já foi embora. Depois da cena absurda, o silêncio toma conta da sala. Todo mundo fica olhando para ele com aquela cara de que diabos foi isso? Sem entender por que é o centro das atenções, Blair pergunta pro amigo por que todo mundo tá olhando para ele. O amigo, com um curativo no rosto, segura firme no ombro dele e com um olhar desesperado, pede que conte o que aconteceu entre ele e Isabela. Blair está completamente perdido, sem entender nada. O amigo encara ele como se dissesse, você é maluco? E pergunta se ele tem ideia de quem é aquela garota. Nosso protagonista desconfiado pergunta com cuidado quem era a menina que acabou de invadir a sala. O amigo explica que ela tem conexões perigosas e pode causar um problemão para ele. Mas Blair, indiferente, responde que dentro da academia, ninguém pode encostar nele. O amigo revira os olhos e pergunta, sabe o nome da academia? Blair responde, tranquilo. A próxima pergunta é sobre onde fica o campus. Blair, todo confiante, diz, na Avenida Baker Horas. E é aí que o clima pesa. O amigo fica pálido e revela, o campus fica na cidade de Yabo, e o prefeito de lá é o pai da Isabela. Foi nesse momento que Blair finalmente entendeu o tamanho da encrenca. Ele entra em pânico, sem saber o que fazer, percebendo que está ferrado, pergunta ao amigo se não pode simplesmente se desculpar com ela. Mas antes mesmo de ter uma resposta, uma voz grita,
Isabela! No fundo da sala. Os dois se viram bruscamente e vem um loiro cercado pelos colegas, encarando Blair com arrogância. O cara diz que alguém insignificante como Blair não dura 2 dias ali dentro. O nome dele é Bode, um dos valentões que viviam implicando com o Blair no passado. Toby, o amigo gordinho, tenta defender Blair, mas por dentro até ele acha que o loiro tá certo. Naquela academia, quem não tem poder mágico não recebe respeito algum. E para piorar tudo, os alunos do 2º ano estão prestes a fazer o exame mágico. Quem falhar é expulso. Em teoria, o teste é simples. Qualquer um deveria conseguir passar sem dificuldades. Mas tem um pequeno detalhe. Blair não tem poder mágico nenhum. Para ele, essa prova é praticamente uma sentença de expulsão. De repente, um barulho alto ecoa pela sala. Alguém bate na mesa com força. É Bode, gritando com Blair e perguntando se ele é surdo ou o quê. O clima pesa na hora. O loiro começa a xingá-lo sem parar, mas Toby não fica quieto e encara o valentão com firmeza. A discussão esquenta e em questão de segundos, os dois estão prestes a sair na mão. Bode, furioso, promete que não vai esquecer aquilo e sai com seus amigos, ameaçando Blair, dizendo que da próxima vez ele vai pagar caro. Nosso protagonista observa, ainda meio pálido, enquanto os valentões saem. Ele até fica surpreso com Toby por ter defendido ele daquele jeito. Um verdadeiro amigo. Sem enrolar, Blair pede a Toby que o ajude caso tenha algum problema com Isabela. Toby concorda, mas brinca dizendo que, antes disso, ele mesmo vai dar uma surra em Blair. O protagonista fica olhando pra ele com uma cara de quê? Totalmente sem entender. Alguns dias depois, o exame de magia finalmente começa. O professor explica as regras com voz séria e avisa: quem falhar tá fora da academia. A tarefa é simples. Os alunos precisam ficar atrás de uma linha e acertar um alvo com uma bola de fogo. O exame começa com Bode, que entra todo convencido, com aquele ar de sou o melhor daqui. E pra falar a verdade, parecia mesmo. Num piscar de olhos, ele conjura uma bola de fogo e acerta o alvo em cheio, sem errar nem meio milímetro. O instrutor fica todo animado, elogia o cara e já anuncia que ele passou. O teste continua, um por um mostrando o que sabe, até que, no meio da multidão, o valentão loiro avista o protagonista e o amigo dele. Com aquele sorriso arrogante de sempre, o loiro dá uma risada debochada e solta: aproveita seus últimos minutos na academia, Blair. Irritado com a provocação, o amigo gordinho de Blair retruca na hora: cala a boca, loira Chan! E olha só a coincidência, a próxima pessoa chamada é justamente Toby. Sem perder tempo, ele começa a preparar o feitiço de bola de fogo. Uma chama laranja aparece na palma da mão dele. Pequenininha, meio tímido, mas tá lá. Ele grita o nome da técnica e lança a bola de fogo. Ela voa, e só dá uma raspadinha no alvo. O instrutor, meio sem entusiasmo, comenta: passou. Mesmo tendo passado por um tris, Toby fica radiante, tipo, eu consegui! O instrutor então confere a lista para ver quem é o próximo. Ele ia chamar o Blair, mas lembra que o garoto tecnicamente nem tem poder mágico. Com pena, o instrutor tenta pular o nome dele discretamente para evitar que o menino passe vergonha na frente de todo mundo. Ele já estava encerrando o exame quando o loiro metido grita: ei, ainda falta um aluno! Todo mundo olha e ele aponta direto pro Blair, gritando alto bastante para ecoar: aquele ali já tá reprovado de cara! Blair fica parado, quieto, sem saber o que fazer, esperando para ver como o instrutor vai reagir. Meio sem graça, o homem pergunta: vai querer tentar o teste? O grupinho do loiro cai na gargalhada, zombando ele sem piedade. Blair ouve as risadinhas, os cochichos, todo mundo estava esperando o vexame. O amigo tenta animá-lo, dá um tapinha no ombro e fala: cara, ignora esses idiotas. Mas, então, o clima muda completamente. Blair ergue o olhar com uma confiança que ninguém esperava. Com um meio sorriso, ele diz que vai sim fazer o teste. O loiro e a turma dele ficam chocados. Tipo, esse maluco enlouqueceu? Mas o choque dura pouco. E logo todo mundo cai na risada, zombando dele até não dar mais. A confusão chama a atenção da professora de matemática, que estava passando por perto e resolveu ver o que está rolando. O instrutor de magia, irritado com o barulho, manda a galera calar a boca e pergunta pela última vez: tem certeza de que quer fazer o teste, Blair? Com um olhar firme, o garoto responde: tô pronto, professora Antônia. Os instrutores trocam olhares, ainda tentando ser gentis, e avisam: tudo bem, mas não se sinta mal se falhar, ok? Blair respira fundo, se posiciona na frente do alvo e começa a se concentrar. Ele pensa: beleza, hora de dar um show para essa galera.
Ele tá tão confiante que decide nem usar gestos nem encantamentos, só para impressionar mesmo. Então, ele grita o nome da magia de fogo, e todo mundo prende a respiração, olhando para o alvo. Blair finge estar se esforçando muito, como se estivesse tentando invocar um poder absurdo. Alguns até se cobrem, achando que vai explodir tudo. Fumaça começa a sair, ele força mais e, quando todos abrem os olhos, percebem que não tem absolutamente nada nas mãos dele. O loiro e os amigos caem na risada, gritando: "Eu sabia, ele é um 0 à esquerda." Mas, então, do nada, uma chama intensa surge na mão de Blair. Círculos flamejantes aparecem ao redor dele e uma enorme bola de fogo se forma, disparando direto para o alvo. Quando o feitiço atinge o centro, uma explosão colossal de chamas toma conta do campo. Todo mundo, alunos, professores, até o instrutor, fica boquiaberto. O alvo, reduzido a cinzas fumegantes. O professor de magia, completamente em choque, só consegue dizer: "Blair, você passou." O loiro muda de expressão na hora, indignado. "Impossível! Nem eu conseguiria um resultado desses." Mas Toby, genuinamente feliz, se aproxima e pergunta: "Cara, por que você escondeu esse talento todo?" Antes que Blair responda, o professor o chama para conversar. O professor de matemática também aparece, ainda pasmo com o que viu. No escritório, o professor de magia pede para ele contar como aprendeu aquilo. Blair explica que treinava sozinho, estudando livros todos os dias, até dominar o feitiço da bola de fogo. O professor Anthony fica impressionado. Ele diz que a magia é um dom dos deuses, e quem nasce sem habilidades é chamado de amaldiçoado. Todos achavam que Blair era um deles, mas, ao que parecia, os deuses haviam recompensado com um dom raríssimo. Anthony elogia o garoto, dizendo que ele tem um potencial enorme e deve continuar estudando. Mas Blair, já de saco cheio, pensa: "Esses professores não desistem, né? Todo mundo quer me ensinar alguma coisa." De repente, ele solta: "Agradeço os elogios, mas eu quero voltar pro meu mundo." O professor fica sem entender nada. "Mundo? Do que você tá falando, Blair?" O garoto se dá conta de que acabou de dizer e tenta disfarçar. "Ah, foi só uma piada, coisa boba." Anthony não acredita muito, mas finge que sim, dizendo que Blair anda estudando demais. Ele conclui que o garoto deve estar se referindo ao mundo das lendas do Mestre Sagrado. Ao ouvir esse nome, Blair se interessa na hora. O professor conta que, segundo a lenda, existiu um mestre sagrado capaz de controlar o espaço e viajar entre mundos. Mas que isso é só mito. Blair fica fascinado e começa a bombardear o professor de perguntas. Em certo momento, ele agarra Anthony pelos ombros e declara com firmeza: "Eu preciso me tornar um mestre sagrado." Algum tempo depois, Blair começa a estudar a história daquele mundo a sério. Passa madrugadas inteiras na biblioteca, devorando pilhas de livros e anotando tudo. Ele descobre que existem 7 níveis de poder entre os magos, e que os mestres sagrados só aparecem em lendas antigas. Dizem que eles dominavam a magia espacial, capazes de rasgar o espaço e viajar entre dimensões. Hoje, todo mundo acha que isso é só história para boi dormir, mas Blair acredita que essa pode ser a chave para voltar para casa. O problema é que o professor Anthony não acredita em nada disso, então não dá para tirar muita informação. Certo dia, o administrador da biblioteca se aproxima e pergunta como andam os estudos. Blair, meio sem graça, é surpreendido quando o homem pede para ele parar de ler um pouco e ajudar nos afazeres da biblioteca. Sem ter escolha, o garoto aceita. Depois do turno, ele está exausto. Não fazia ideia de que trabalhar lá podia ser tão puxado. Quando o expediente acaba, é hora da aula. E assim que Blair entra na sala, um silêncio estranho toma conta do lugar. Todo mundo estava cochichando sobre os resultados dos testes dele, porque, sinceramente, ninguém esperava que Blair fosse tão bem assim. Os comentários não paravam um segundo e essa popularidade repentina já começava a incomodá-lo. Do nada, ele vê Isabela ali no meio da sala e simplesmente trava. O olhar dele congela. Ele nem entende o que aquela garota está fazendo ali, só fica olhando, meio sem ar, todo sem graça. A loira está sentada de um jeito meio estranho, para dizer o mínimo, o que deixa nosso garoto completamente sem saber onde enfiar a cara. Ele até tenta virar o rosto, evitando olhar para ela. Mas então, do nada, Isabela se levanta de repente, batendo a cadeira e gritando para todo mundo levantar junto. Ela fala alto que nem sabia que aquele cara era o mesmo Blair, e na hora o coração dele gela.
Ele sente que a situação só vai piorar. Tenta manter a calma, respirando fundo e tentando encerrar o assunto, mas a garota o interrompe no meio da frase e grita que ele é um pervertido, bem na frente de toda a turma. Blair tenta explicar, desesperado para resolver o mal-entendido, mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, um círculo de fogo começa a se formar ao redor dela. Isabela concentra sua energia nas mãos, preparando um feitiço de fogo, pronta para atacar. Nosso garoto, sem saber o que fazer, só consegue se encolher e cobrir o rosto com as mãos. Mas o ataque nunca vem. Ele sente o silêncio, abre os olhos devagar e percebe o motivo. A professora de matemática estava ali, bem na frente dele, bloqueando o ataque com uma expressão séria e decepcionada. A professora olha para Isabela e pergunta, num tom firme, por que ela está usando magia dentro da sala de aula. A filha do prefeito tenta se justificar, gaguejando, mas a professora a interrompe antes mesmo de começar. Logo depois, ela chama Blair para ir até a sala dela, e para não deixar barato, manda a Isabela ir junto também. Blair, sem querer causar mais confusão, apenas concorda em silêncio. Os dois saem da sala acompanhados pela professora, e quando a porta se fecha, o restante da turma fica num silêncio mortal, tentando entender o que acabou de acontecer. O loiro lá no fundo está em choque. Ele não entende como Blair, de todos, está recebendo tanta atenção. Na sala dos professores, Blair explica tudo. Cada situação embaraçosa envolvendo Isabela. A professora escuta tudo com paciência e tenta fazer os dois se acertarem, dizendo que aquilo tudo foi só um mal-entendido. Pressionada, Isabela suspira e acaba concordando em perdoar o rapaz. A professora muda de assunto, elogia Blair pelo desempenho no exame de magia e diz que a aposta entre eles oficialmente acabou. Ela admite que ficou realmente impressionada com o resultado dele e pede para ele mostrar como conseguiu evoluir do nada e ganhar habilidades mágicas. Mas Blair se esquiva, dizendo que foi pura sorte, e aproveita para dizer que, na verdade, ele é quem tem umas perguntas para fazer sobre magia. A professora cruza os braços, curiosa, esperando para ver o que ele vai dizer. Ele pergunta, professora, é mesmo necessário fazer gestos com as mãos e recitar feitiços para usar magia? Antes que a professora responda, Isabela não perde a chance de alfinetar. Que pergunta mais idiota! Blair percebe que a pergunta soou meio boba, mas insiste perguntando se não existe nenhuma exceção entre os magos. A professora explica que até os magos mais poderosos precisam de gestos e feitiços. A diferença é que, no nível deles, tudo acontece muito mais rápido. Ela continua, dizendo que a magia é um dom dos deuses, e foram eles que ensinaram às pessoas como usar gestos e encantamentos para invocar os elementos. Fazer isso sem nada exigiria algo chamado iluminação divina. Blair fica pensativo, enquanto Isabela revira os olhos, achando a pergunta absurda. Ele se pergunta se, por ser de outro mundo, os deuses desse lugar simplesmente o ignoraram. O professor percebe que Blair não foi chamado ali só para tirar dúvidas, então entrega a ele um papel dobrado, explicando que é uma revista científica, onde são publicadas as descobertas mais importantes. Isabela, curiosa, dá uma olhada e arregala os olhos. Ela reconhece o nome da professora ao lado do nome de Blair. A professora explica, sorrindo, que Blair descobriu um novo método de somatório e até escreveu um artigo sobre isso. Mas Blair só pensa em uma coisa: será que vou ganhar dinheiro com isso? Afinal, o salário dele na biblioteca era uma piada. Como se lesse os pensamentos dele, a professora o chama e entrega uma bolsa cheia de dinheiro, dizendo que é a recompensa pelo trabalho. O valor é absurdo, mais do que 2 anos de salário na biblioteca. Blair, tentando disfarçar a empolgação, finge que está sem jeito de aceitar e oferece metade do dinheiro à professora por cortesia. E ela aceita, na hora! O sorriso dele congela. Ele nunca imaginou que ela aceitaria de verdade. E agora, metade de todo aquele dinheiro se foi com uma única frase educada. A dor é real. Enquanto o amaldiçoa mentalmente sua boa educação, ele começa a pensar em sair daquele mundo o quanto antes. Mas então, algo desperta seu interesse. Ele pergunta se toda publicação naquela revista paga o mesmo valor. A professora confirma. Sim, cada artigo publicado gera o mesmo pagamento. Na hora, uma ideia brilhante surge na cabeça dele. Ele começa a explicar uma teoria nova que trouxe do seu mundo anterior. A professora reconhece e exclama: espere, você está falando do enigma de Hughes? Blair, sem entender muito de ciência, fica com cara de confuso. Isabela explica que o enigma de Ralph é um problema matemático antigo, criado por sábios lendários. Ralph tinha 7 filhos, cada um com 7 malas, cada mala com 7 gatos e cada gato com 7 filhotes.
O problema é simples em números pequenos, mas em larga escala fica um desafio. Isabela, empolgada, pergunta se ele consegue resolver o enigma de outro jeito. Blair sorri com confiança e responde que tem umas ideias sim. A garota, fascinada, pede para trabalhar com ele nesse novo método. O tempo passa rápido enquanto eles se dedicam à pesquisa. Depois de horas de cálculos e discussões, Isabela acaba adormecendo na cadeira. De repente, acorda com o professor gritando de alegria. Nosso garoto conseguiu resolver o problema! Isabela, surpresa, pergunta se a ideia foi toda dele. Blair lança um olhar malicioso e pergunta, se você quer saber? Ela insiste, curiosa, e ele apenas diz, modestamente, eu não tenho nenhum talento especial, eu só estudo muito. Ela fica boquiaberta, olhando para ele como se fosse um mistério ambulante. E mesmo depois de sair da sala, Isabela ainda pensa no que ele disse. De repente, algo totalmente inesperado acontece bem na frente dela, deixando-a completamente chocada. Ela vê o protagonista no prédio do 3º ano e fica se perguntando o que ele está fazendo ali, sendo que ainda está no 2º. Determinada, promete para si mesma que dessa vez vai pegá-lo no flagra, mas antes mesmo de perceber, já perdeu o garoto de vista outra vez. Enquanto isso, o protagonista já está perto de um ponto alto no muro de pedra atrás do prédio do 3º ano. Era o lugar que Toby havia mencionado, torcendo para que o amigo não fizesse nenhuma besteira. Com um salto leve, o garoto pula o muro e de repente se lembra do professor de magia. O cara tinha dito que, se ele quisesse aprender mais sobre magia, deveria ir até a Associação Mágica da cidade de Iabo. Atrás do muro, o que ele vê o deixa ele totalmente paralisado por alguns segundos. Ele observa tudo, encantado com a arquitetura única da cidade. O lugar é calmo e pacífico, mas a rua principal fervilha de vida. Comerciantes gritam em cada esquina, chamando clientes para vender seus produtos. O garoto de cabelos negros anda sem pressa, admirando a beleza de tudo aquilo, até que algo chama sua atenção. Um castelo imponente, com paredes brancas e reluzentes, bem no centro da cidade. Ele reconhece na hora. Aquela é a associação mágica que ele estava procurando. Antes de entrar, tira cuidadosamente uma máscara do bolso. Precisa tomar cuidado. É melhor não revelar sua identidade desnecessariamente. A entrada da associação está bem tranquila, então ele vai direto até a recepção. Lá, encontra uma garota de cabelos azuis que se oferece imediatamente para ajudar. O protagonista a reconhece na hora. É a Molly, uma colega de classe. Ele se pergunta o que ela está fazendo trabalhando ali. Molly explica que eles oferecem o serviço de mentoria com magos de alto nível, mas o preço é absurdo. Quando o garoto ouve o valor, fica pasmo. Nem ferrando que eu tenho esse dinheiro, pensa ele, e já se vira para ir embora. Mas Molly o chama de volta e diz que se o problema for grana, ele pode se inscrever na biblioteca da associação. Blair, ou melhor, Shen Luo, como ele agora se apresenta, se vira surpreso e até pergunta de novo para ter certeza de que entendeu direito. A garota explica que a biblioteca da Associação dos Magos tem milhares de livros sobre magia, e o melhor, é totalmente gratuita. O protagonista quase não acredita. Sem gastar um único centavo, poderia estudar tudo o que quisesse. Ele se anima e pede para se inscrever na hora. Mas aí vem o problema. Para se registrar, é preciso apresentar um certificado de mago, e ele, obviamente, não tem um. Molly, surpresa, diz que achava que ele já fosse um mago, e explica que o registro serve para provar que a pessoa entende mesmo de magia. Shenlua, então diz que pode provar ali mesmo suas habilidades. Pergunta se dá para fazer o teste na hora. Molly hesita, mas responde que sim, só que o examinador de plantão naquele dia é um verdadeiro carrasco. Apenas 10% das pessoas conseguem passar com ele. Mesmo assim, o garoto não se abala e aceita na hora. Afinal, pular o muro de novo não seria nada prático. Pouco tempo depois, eles chegam à sala do examinador, um homem chamado Andrew. Nosso protagonista repara na túnica vermelha com 2 faixas prateadas que o mago usa, sinal de que ele é um mago intermediário do elemento fogo. Andrew vai direto ao ponto e pergunta quem é o garoto mascarado. Shenlua responde, explicando que usa a máscara para esconder uma queimadura que sofreu durante o treino. O velho sentado ao lado solta uma risada sarcástica. Ah, então suas bolas de fogo são tão especiais que você conseguiu queimar o próprio rosto? Andrew observa o garoto com certo interesse. Molly comenta que o nome dele é meio estranho
e pensa que, pela idade, ele deve ser no máximo um mago iniciante. Ela sugere que o teste seja feito na sala de exames, mas Andrew corta na hora. Não precisa, podemos fazer o teste aqui mesmo. Shenlua o encara surpreso, se perguntando se o cara tá falando sério. O espaço é minúsculo. O velho olha para ele com desdém e diz: "Relaxa, garoto. O Andrew não vai se machucar com essa bola de fogo ridícula que você deve soltar." Nosso protagonista nem perde tempo discutindo. Apenas dá ombros e aceita as condições. Ele se posiciona em frente ao examinador e começa a concentrar toda a energia mágica na mão. Andrew franze a testa, achando estranho o jeito que o garoto está lançando o feitiço. Mas, para surpresa de todos, uma quantidade absurda de poder começa a se formar. A energia cresce rápido demais, e logo todos percebem que a bola de fogo será enorme. "Pare!" grita Andrew, mas já é tarde demais. Shenlua solta o feitiço com tudo. Uma luz intensa toma conta da sala. A bola de fogo é gigantesca e vai direto em direção ao examinador. Pegos de surpresa, eles tentam proteger atrás da porta e então, BUM! Uma explosão ensurdecedora sacode tudo. Quando a fumaça começa a se dissipar, só se ouve tosses e o som de destroços caindo. Molly tosse sem parar, tentando enxergar através da fuligem. Pela fumaça negra, ela vê um velho de cabelos brancos segurando um enorme escudo mágico. Foi ele quem levantou a barreira a tempo e salvou Andrew da explosão. O examinador está caído no chão, coberto de poeira, tentando entender o que acabou de acontecer. O velho mantém a barreira firme, com o olhar sério. Andrew ainda parece em choque, completamente travado, e o ancião precisa sacudi-lo pelos ombros para trazê-lo de volta à realidade. Molly observa toda a cena, de queixo caído. Shenlua, percebendo a confusão que causou, se curva e pede desculpas. "Me desculpem, eu achei que todo mundo estivesse preparado para o meu feitiço." No fim das contas, depois de todo aquele caos, o garoto passa no teste. Algum tempo depois, ele aparece em outra sala, recebendo seu certificado de mago e o cartão da biblioteca. Ele pega os documentos e os observa com um sorrisinho de satisfação. Molly se aproxima, ainda impressionada com o que ele fez, e elogia o desempenho dele diante dos examinadores. Shenlua agradece com um leve aceno, se despede e vai embora. Mas quando ele diz o nome dela, Molly fica parada ali, confusa, tentando lembrar de onde aquele garoto conhece ela e como ele sabia seu nome. Ao chegar na biblioteca, Shenlua fica maravilhado com o tamanho do lugar. Estantes e mais estantes repletas de livros mágicos. Ele pega um volume qualquer e se senta para ler. Logo percebe que os livros estão cheios de informações valiosas, principalmente sobre força mágica. Descobre que a força de um mago é medida pelo seu nível de poder espiritual. Quanto mais alto for esse nível, mais poderosa é a sua magia. E o mais interessante é que isso ainda era só o começo. Magos de nível High-Level conseguem até mesmo controlar os elementos de magos mais fracos. Mas, sinceramente, a explicação sobre os 4 elementos mágicos que aparecem nos livros é toda confusa, meio sem pé nem cabeça, porque o conhecimento nesse mundo ainda é bem básico. Os magos daqui acreditam que esses 4 elementos são a base de tudo, não só da magia, mas do próprio universo. Para eles, todo o resto nada mais é do que uma combinação desses 4 elementos primários. Só que, do ponto de vista da ciência moderna, essa ideia é super ultrapassada. Qualquer estudante sabe que a matéria é feita de um monte de elementos da tabela periódica, e não apenas 4. Mas como a magia e os elementos mágicos realmente existem nesse mundo, o protagonista não consegue achar uma explicação científica que encaixa. Então, do nada, uma ideia maluca passa pela cabeça dele. E se fosse possível interagir com os elementos mágicos de outro jeito? Perdido nesses pensamentos, ele salta da cadeira de repente, assustando todo mundo na biblioteca. Se a teoria dele estiver certa, talvez ele consiga criar um tipo de magia completamente novo. Sem pensar 2 vezes, ele junta todos os papéis espalhados pela mesa, enfia tudo debaixo do braço e sai correndo da biblioteca. Ele precisava testar aquela ideia o quanto antes. Totalmente sem fôlego, corre direto para a Associação de Magos. Quando chega lá, completamente esbaforido, ele passa por um corredor e acaba encontrando os caras que haviam aplicado o teste antes. O examinador e um homem mais velho ainda estavam sentados, meio zonzos, tentando superar o que tinham visto.
Para completar a cena, uma garota de cabelo azul servia chá para ele. Andrew, o examinador, comenta que aquele Shin Luo tinha um poder espiritual super baixo, mas mesmo assim conseguiu criar uma bola de fogo gigante e super poderosa. E o mais estranho é que o velho ao lado dele não conseguiu nem controlar o elemento que o garoto invocou. O mago de vestes cinzentas começa a desconfiar de que o garoto talvez tenha algum tipo de segredo, mas não consegue imaginar o que. O sol já estava se pondo quando o protagonista decide deixar a cidade e voltar para a academia. No caminho, ele salta um muro de pedra altíssimo, como se fosse nada, e aterrissa suavemente do outro lado sem levantar nem um pouquinho de poeira. Nosso garoto não quer perder tempo, decide tentar criar aquela nova magia ali mesmo, na hora. Um monte de ideias começam a pipocar na cabeça dele, e ele tenta se concentrar para criar algo totalmente diferente. Ele respira fundo e, do nada, sente uma energia estranha, um tipo de fluxo esbranquiçado que começa a girar ao redor do corpo dele. Ele percebe que essa energia vem de dentro dele mesmo e que ele pode controlá-la. Com cuidado, tenta direcionar esse fluxo de chi para formar um segundo elemento. Uma esfera mágica começa a se formar na palma da mão dele e, de repente, se transforma em oxigênio. Mas ele não tem certeza se é oxigênio puro mesmo. Não dá para saber só olhando. Então Blair decide reunir o oxigênio que criou na mão, deixando-o mais denso e concentrado. Ele pensa que se for mesmo oxigênio, tudo o que precisa fazer é acender fogo para ter certeza. Mas a primeira tentativa é um fracasso total. Ele coloca fogo e só sai uma fumacinha leve. Sem perder a esperança, ele tenta de novo. Cria o oxigênio, comprime o máximo que pode e dessa vez acende com mais força. Bum! Uma explosão gigantesca acontece bem na frente dele. A onda de choque é tão absurda que estilhaça as janelas dos prédios próximos. Para você ter ideia, até um copo que estava na mesa do professor de matemática racha todinho. A professora, assustada com um barulhão vindo da rua, larga tudo e vai ver o que está rolando. Pela janela completamente rachada, ela vê uma enorme coluna de fumaça e faíscas subindo do gramado. Bem no meio da confusão, tá nosso garoto, tossindo e tentando respirar no meio daquela fumaça densa. O vento começa a rodopiar de um jeito estranho, levantando poeira e cinzas por todo lado. Ele pensa que teve muita sorte de ter reagido rápido, porque o negócio foi sério. O rosto dele está coberto de suor e ele parece realmente assustado. Olha para o lado, tentando entender o tamanho do estrago, e percebe que o tal oxigênio era muito mais poderoso do que ele tinha imaginado. De repente, ele ouve uma voz ao longe gritar: "O que foi isso?" Nosso menino se vira e vê um cara grandão correndo na direção dele. Sem pensar duas vezes, ele decide que é melhor cair fora antes que alguém o culpe pela bagunça e dispara em direção à floresta para se esconder. Apesar do caos, parece que Blair finalmente conseguiu criar algo que valeu a pena. Algum tempo depois, a cena muda. Ele está na sala de aula lembrando de tudo o que aconteceu. Tá exausto, porque virou a noite estudando, então resolve tirar um cochilo rápido ali mesmo na mesa. Mas paz é algo que ele nunca tem por muito tempo. Do nada, alguém começa a bater nas costas dele. Era o Toby, super agitado, contando o bafafá da noite anterior. Para despistar, nosso garoto de cabelo preto finge que dormiu profundamente. Corre o boato de que teve uma explosão perto do prédio do terceiro ano, uma que destruiu todas as janelas. Todo mundo acha que foi obra de um mago super poderoso, mas ninguém sabe quem. O protagonista, tentando parecer desentendido, comenta que nunca viu um mago tão poderoso assim. O amigo fica chocado e pergunta o que ele quer dizer com nunca viu um mago alto. Afinal, o professor de matemática deles é um mago alto e super habilidoso. Ao ouvir isso, Blair arregala os olhos, completamente em choque, e até pula da cadeira. Mais tarde, ele decide ir conversar com a professora. A cena corta para ele batendo na porta da sala dela. Ela abre quase na hora e o cumprimenta com um sorriso. Nosso garoto chegou no momento perfeito, porque ela realmente queria falar com ele. Ela conta que a Associação de Matemáticos acabou de publicar um artigo sobre o enigma de Rolf, e como foi ele quem encontrou a solução, o nome dele aparece em primeiro lugar entre os autores. Ela o parabeniza por resolver o problema mais difícil de todos, mas ele logo diz que está ali para falar de outra coisa. Para surpresa da loira, ele pede para estudar matemática com ela. Quer que ela o ensine pessoalmente. Ela fica completamente sem reação.
Afinal, o garoto que vivia sonhando em ser mago agora também quer ser matemático? Ele explica que sente que deve ter sido um grande matemático em outra vida e que não quer se arrepender depois. A professora, emocionada, pega na mão dele e diz o quanto está feliz em ouvir isso. Sem conseguir se conter, ela puxa a mão dele até o próprio peito, com os olhos brilhando, e fala que a partir de agora eles vão estudar juntos todos os dias depois da aula. Morrendo de vergonha, o rapaz tenta se soltar, empurrando-a de leve, e aproveita para pedir ajuda também com magia. Ela, ainda meio atordoada, concorda com tudo. Ele, aproveitando a brecha, sai correndo em direção à porta, só querendo escapar dali o mais rápido possível. Antes que ele consiga, a professora o chama, lembrando do combinado para o dia seguinte. Ele só faz um gesto rápido com a cabeça e tenta continuar andando. Mas, de repente, ela pede para ele parar e esperar mais um minuto. Então, ela se senta em sua mesa com um olhar que ninguém saberia decifrar. Blair se senta à mesa, junta as mãos e tenta achar as palavras certas para dizer o que está passando pela cabeça. A professora o encara, completamente confusa, enquanto ele olha de volta, meio nervoso. E então, ela entende tudo. O garoto de cabelo preto só topou as aulas de matemática para conseguir ajuda com magia. A descoberta deixa a loira bem abalada, porque percebe que o pedido dele não tinha nada de sincero. Percebendo que foi pego no pulo, o protagonista entra em pânico, tentando bolar uma desculpa qualquer. Até que, plim, tem uma ideia brilhante para escapar da enrascada. Ele solta algo tipo: já que a gente vai passar tanto tempo junto, vai ser mais fácil eu perguntar sobre magia, né? Mas antes mesmo de terminar a frase, a mão da professora desce firme no ombro dele. Ela o segura com força e Blair fica paralisado, sem saber o que esperar. Só que em vez de brigar, a professora diz que ele tem talento para matemática e que pode usar isso como uma ferramenta. Ufa! Aparentemente a resposta dele foi boa o bastante para acalmá-la. Ela apenas manda ele descansar e não esquecer de voltar depois da aula. Blair suspira aliviado e pensa consigo mesmo que aquela mulher é inteligente, mas meio boba ao mesmo tempo. Mais tarde, a aula acaba. E na noite seguinte, Blair aparece para sua lição particular. Ele abre a porta da sala da professora sem nem bater e simplesmente entra. De cara, vê duas garotas sentadas na frente conversando. Uma delas é Isabela, e a expressão dela ao vê-lo ali já diz tudo. Claramente não ficou nada feliz, provavelmente porque queria conversar com a professora sozinha. Sem pensar duas vezes, ela já dispara. O que você está fazendo aqui? A professora se apressa para explicar, pedindo desculpas a Isabela e dizendo que esqueceu de contar, mas que a partir de agora, Blair também teria aulas com ela. Então, pede para Isabela cuidar do novato, mas pela cara da loira dá para ver que ela odiou a ideia. Mesmo assim, a professora segue o plano. Chama o protagonista para se sentar ao lado da outra aluna e explica que preparou um problema para ele resolver. A questão é a seguinte: uma pedra é jogada num poço. Logo depois, outra pedra, com o dobro do peso, é lançada também. Quando a segunda vai alcançar a primeira? Isabela começa a responder, dizendo que antes precisam saber o intervalo de tempo entre as duas quedas. Mas, antes que termine, Blair a interrompe, falando sem hesitar: a segunda pedra nunca vai alcançar a primeira. A sala fica em silêncio. Ele explica que, se ignorar a resistência do ar, o peso não importa. As duas caem na mesma velocidade. A loira o encara, indignada. Você nem sabe o básico. Todo mundo sabe que objetos mais pesados caem mais rápido. Foi o que os antigos sábios descobriram. Até uma criança sabe disso. Blair revira os olhos. Dá pra ver que ele tá ficando irritado também. Ele retruca: só porque um bando de sábios antigos disse isso, não quer dizer que seja verdade. Você já testou isso na vida real? A loira fica furiosa. Como ele ousa duvidar dos antigos sábios? O clima esquenta. Nenhum dos dois quer ceder. Então, Blair crava: a ciência precisa ser precisa. Se não dá para provar uma verdade, então ela não é verdade de verdade. Outro aluno até sugere uma aposta, mas ele recusa. Só que Isabela, com aquele orgulho ferido, rebate na hora: 10 moedas de ouro. Ele sorri e aceita sem pensar. A professora só suspira, cobrindo o rosto com a mão, já prevendo o desastre. Alguns minutos depois, eles vão até o pátio para testar o experimento. A professora tenta convencê-los a desistir, lembrando que uma pedra é o dobro da outra, mas Blair se mantém firme. Afinal, ele não ia perder a chance de ganhar um dinheiro fácil. Ninguém ali acredita que ele vá vencer, porque todos confiam cegamente nos antigos sábios. Isabela provoca: ter confiança é uma coisa,
mas ser arrogante assim já é demais. Logo depois, um círculo de vento branco se forma no ar. A professora pisa nele e começa a flutuar. Um vento azul a ergue cada vez mais alto. Blair fica de boca aberta. Nunca tinha visto magia de voo antes. Lá de cima, no topo da torre do relógio, ela ergue as mãos. Em uma segura uma pedra grande, em outra, uma pequena. Isabela já está até sorrindo, certa da vitória. Para garantir que o teste seja justo, a professora deixa as duas pedras exatamente na mesma altura e solta. As pedras caem. No começo parece que a maior vai mais rápido, mas à medida que se aproximam do chão, pá! As duas atingem a grama exatamente ao mesmo tempo. O silêncio é total. Isabela fica boquiaberta. Blair só dá aquele sorrisinho vitorioso. Ele já sabia o resultado. Lá de cima, até a professora parece perdida, sem entender o que acabou de ver. Usando o mesmo feitiço, ela desce devagar e vai conferir de perto. As pedras estão lá, lado a lado, e o trio fica parado, digerindo o que acabou de acontecer. Isabela ainda tenta processar. Aquilo simplesmente não fazia sentido. Os sábios não podiam estar errados, podiam. A professora quebra o silêncio perguntando como ele sabia que a lei da queda dos corpos estava errada. Blair explica calmamente que leu sobre isso em um livro, mas quis testar, e o resultado mostrou que o que estava escrito era mentira. Aquilo era chocante, um ensinamento passado por mais de 1000 anos, derrubado com 2 pedrinhas jogadas de uma torre. Isabela o segura pelos ombros, os olhos brilhando. Essa lei era super importante para o nosso mundo. Agora vai surgir uma nova, e o nome Blair vai estar nos livros. Mas o rapaz não parece empolgado. Ele até tenta dizer que não fez isso sozinho. A professora entra no meio, tentando aliviar. O crédito é dele, mas vocês podem trabalhar juntos para aperfeiçoar essa nova lei. Isabela, claro, fica radiante. Blair some e concorda, dizendo que vai precisar da ajuda dela para finalizar tudo. E, de repente, toda aquela timidez dela desaparece. Ela o encara, surpresa, o rosto corando. Já começa a imaginar as manchetes. 2 gênios criam nova lei na academia. A ideia a deixa tão empolgada que ela nem sabe o que fazer. Disfarçando, apenas concorda, meio sem graça, enquanto o coração dispara. Ela ainda fica ali, pensativa, percebendo que a partir de agora, ela e Blair vão ter muito trabalho juntos. Ela começa a imaginar possíveis nomes para a nova lei, pensando em como os nomes dos dois ficariam lado a lado no título, e só de pensar nisso já fica toda corada de novo. Aí, do nada, ela se oferece para ajudar o nosso protagonista caso alguém resolva mexer com ele na academia, enquanto pensa em como ele é inteligente e bonito. De repente, o rapaz estende a mão para ela e a garota, claro, acha que ele quer apertar sua mão. Esse gesto deixa Isabela toda sem jeito e até um pouco irritada, sem entender direito o motivo. Então, ela pergunta o que ele quer, com aquela cara confusa, e ele responde: quero as 10 moedas de ouro. Na real, o protagonista estava pensando em outra coisa, mas quando ouviu moedas, os olhos dele até brilharam. Isabela fica super decepcionada por ter entendido errado e se afasta emburrada. No fim, Blair recebe o pagamento da aposta e começa a contar as moedas uma por uma, todo feliz da vida. Afinal, 10 moedas de ouro não são pouca coisa. Isabela, tentando disfarçar o incômodo, provoca. Diz que ele devia tentar ganhar mais moedas e ficar rico de uma vez por todas. Ela percebe que o cara se importa mais com o dinheiro do que com fama, mas no fundo sente que tem algo a mais ali. Curiosa de verdade, ela pergunta o que ele realmente quer da vida. Essa pergunta pega o rapaz totalmente desprevenido, porque, para falar a verdade, ele nunca tinha parado para pensar nisso. Ele fica em silêncio, mergulhado em lembranças da vida passada, de quando era professor, dos alunos, dos colegas, de tudo o que deixou para trás naquele outro mundo. E então, no meio das memórias, ele encontra uma resposta, mas não é algo que possa simplesmente sair contando para qualquer um. Então, ele só diz que não está fazendo tudo isso só por dinheiro ou por conforto. Com um sorriso meio falso, se despede de Isabela e da professora, deixando as duas cheias de perguntas. Isabela o observa indo embora, pensativa, percebendo que aquele garoto carrega algo dentro dele, algo que ele não consegue dividir com ninguém. No dia seguinte, Blair está sentado na sala de aula pensando que dormir ali na mesa é bem mais confortável do que em seu quarto minúsculo.
Mesmo assim, chega à conclusão de que agora tem grana, e isso já é alguma coisa. Só que ele sabe que não pode parar, precisa continuar em movimento. Nesse instante, um cara loiro chamado B bate na mesa e chama o nome dele meio irritado. Contra a vontade, ele diz que um sujeito chamado Feige está procurando por Blair. O garoto fica todo confuso. Nunca ouviu esse nome na vida. B não gosta da resposta, fica bravo e agarra Blair pelo capuz. Mas aí, do nada, uma voz firme ecoa. Solta ele, agora! E surge outro loiro, todo arrumado, ajeitando a gravata. Era o tal Feige, o figurão que estava atrás do nosso protagonista. E ele não veio sozinho. Tinha 2 brutamontes com ele, que olhavam para Blair como se quisessem atravessá-lo só com um olhar. Feige encara Blair com desprezo e o nosso garoto, curioso, tenta entender o motivo. Nunca tinha visto aquele cara antes. A loira de camisa azul, sim, Feige, o loiro, pergunta: "Você é Blair, certo?" Ele analisa de cima a baixo e dá um sorrisinho sarcástico, parado bem na frente dele. É aí que Blair entende o que está acontecendo. Com uma expressão séria, ele diz para deixarem ele em paz e pergunta qual é o problema. Feige responde cheio de arrogância, que é para ele ficar longe de Isabela. Um cara como você não deveria nem sonhar em chegar perto de uma garota como ela. Depois de dar o recado, ele faz um gesto e todos vão embora. No caminho, Feige esbarra em Toby, que estava só passando por ali. O pobre coitado cai de joelhos, assustado, e fica quietinho, torcendo para não ser notado. Quando os valentões se afastam, Toby se aproxima meio desajeitado e pergunta se Blair tá bem. Blair diz que sim, que os caras só queriam conversar. Mas Toby fica chocado. Ele não entende como Blair saiu inteiro depois de encarar Feige, o presidente da turma, temido por todo mundo na academia. A família dele, os Howard, é nobre, e o pai de Feige é um conde de Victoria, além de ter influência numa sociedade secreta, onde até professores da escola participam. Toby tenta acalmar um amigo, dizendo que entende ele tá encantado por Isabela, mas avisa, é melhor levar o aviso de Feige a sério. Blair fica todo sem graça, corando, porque não era nada disso que ele estava pensando. O tempo passa, chega ao meio-dia e as aulas acabam. Blair está sentado com Isabela, mas sua mente está longe. Ele pensa em como usar sua nova técnica de oxigênio. O bom é que não precisa de sinais de mão, nem de magia pura. O problema é que ainda não sabe como usar 2 elementos ao mesmo tempo. Isabela o puxa de volta para a realidade e reclama: "Para de enrolar e resolve logo o problema que a professora passou." Bocejando, ele entrega uma folha para ela. Quando Isabela olha, fica de boca aberta. O papel tá cheio de fórmulas e ele já tinha resolvido tudo faz tempo. Ela nem conseguiu terminar metade ainda. Blair comenta, com aquele ar convencido: "Você não pode resolver tudo do mesmo jeito. O segredo é pensar diferente." Isabela revira os olhos, irritada, mas olha para o papel, meio envergonhada. Então ele aproveita o silêncio e pergunta: "Como você consegue conjurar 2 bolas de fogo de uma vez?" Ela responde com um sorriso provocador: "2? Eu consigo invocar várias." Isso deixa o protagonista chocado. Ele só consegue fazer uma por vez. A loira persegue e começa a zombar dele, rindo: "Sério? Achei que você fosse mais esperto que isso." Blair explica que já leu um monte de livros sobre magia, mas nunca encontrou nada sobre conjurar vários feitiços ao mesmo tempo. Ela responde que os livros só ensinam o básico. Para aprender essas técnicas, precisa de um consultor de magia, e eles são caríssimos. Mas então, com um olhar brincalhão, ela acrescenta: "Agora, se alguém pedisse com um jeitinho para minha irmã, talvez eu mesma pudesse ensinar." Sem hesitar e com a maior seriedade do mundo, Blair responde: "Tô pedindo." A garota fica toda vermelha, pega completamente de surpresa. A expressão tranquila dela some e ela começa a gaguejar, mas como promessa é promessa, ela aceita ensinar o rapaz. Depois disso, os dois saem da academia e encontram um lugar mais isolado para treinar. Isabela respira fundo, se concentra e lança o feitiço. De repente, uma série de bolas de fogo amarela começa a flutuar ao redor dela. Blair fica boquiaberto, encantado. Ele mal consegue criar 2, e ela tá ali, cercada por dezenas, brilhando como se fosse feita de pura magia. O que realmente chama a atenção dele é a estabilidade dos feitiços de Isabela. Isabela explica que o grande segredo para invocar vários feitiços ao mesmo tempo está na distribuição do poder espiritual. Segundo ela, as bolas de fogo representam exatamente isso, a forma como o poder é espalhado.
A maioria das pessoas acredita que o poder espiritual só pode ser concentrado em um único ponto, mas quando alguém domina essa técnica, consegue dividir sua energia em vários focos diferentes. Cada uma dessas partes pode conjurar um feitiço, e é assim que se invoca múltiplas bolas de fogo de uma vez. Nosso protagonista, curioso, pergunta se seria possível usar cada porção de poder para lançar feitiços diferentes. Ela confirma, com um brilho no olho, totalmente empolgada. Enquanto os dois continuam conversando, um cara loiro tá observando tudo de longe. O nome dele é B, e ele tá achando bem suspeito o clima entre eles. Do lado dele, outro sujeito, tomado de raiva, esmurra a parede com tanta força que ela chega a rachar. O chefe do grupo, que também tá ali, vê a cena e engole seco, jurando para si mesmo que Blair vai pagar caro por isso. Enquanto isso, Blair está concentrado no treinamento, tentando dividir seu poder espiritual em 9 partes. Isabela explica que ele precisa seguir o método dela, passo a passo, e o alerta para não se frustrar se não conseguir. Afinal, ela levou 6 meses para aprender aquilo. Mas, antes mesmo dela terminar a frase, várias bolas de fogo aparecem flutuando ao redor do garoto. A loura arregala os olhos, completamente confusa. Como você conseguiu fazer isso? Pergunta ela, boquiaberta. Com toda a calma do mundo, Blair responde que simplesmente dividiu seu poder em 9 partes. E pronto! Isabela, é claro, não acredita nessa resposta simples demais. E insiste em saber como ele aprendeu tão rápido. Ele só dá de ombros e fala que entendeu a técnica e usou. A naturalidade dele deixa a garota totalmente sem chão. Ela fica ali parada, encarando o rapaz, o rosto cada vez mais vermelho, e pensa, ele não é só um gênio da matemática, é um gênio da magia também. Só que logo a vergonha vira a irritação. Ela passou meses treinando aquilo, e o cara aprende em 5 minutos. Para não ficar por baixo, ela mente descaradamente, dizendo que já tinha feito o mesmo antes, e, ferida no orgulho, sai correndo do treino, bufando de raiva. Blair, sem entender nada, só pensa, mulheres são realmente um mistério. Ele coloca a mão no bolso e sente algo estranho ali dentro. Enquanto tenta ver o que é, Isabela ainda está longe, andando apressada e batendo o pé de pura irritação. De repente, Blair corre atrás dela e segura o braço. Isabela se assusta e pergunta, "O que você quer?" É aí que ela percebe. Ele está com a mão estendida, oferecendo algo. Era uma pulseira com um pingente dourado, em forma de gatinho, pendurada num cordão vermelho. "Toma, Isabela. Eu só consegui aprender magia por sua causa, então obrigado." Ela fica sem reação, olhando para a pulseira com o rosto corado, sem saber o que dizer. Morde o lábio, tímida, e pensa que talvez ele não seja tão idiota assim. Mas, para não demonstrar o que sentiu, arranca o presente da mão dele de repente, gritando, "Que coisa feia! Eu só vou aceitar porque você insistiu." Ela tenta sair correndo, mas como está de olhos fechados de tanta vergonha, tropeça nas próprias pernas e cai estatelada na grama. Levantando rápido, rindo sem graça, ela tenta disfarçar o tombo e olha para ele, completamente vermelha. Blair fica ali parado, entre surpreso e sem saber o que fazer. Antes que ele diga qualquer coisa, Isabela sai correndo outra vez, jogando uns xingamentos por cima do ombro e jurando que não vai se deixar vencer tão fácil. O garoto só suspira, exausto. Depois de toda essa confusão, ele resolve deitar na grama e relaxar um pouco sob o sol. Pensa que se realmente não tivesse gostado, não teria aceitado o presente. Afinal, ele gastou 50 moedas de prata naquela pulseira. Na verdade, ele tinha planejado dar o presente para a professora de matemática. Mas bem, as coisas mudaram. Enquanto ele está ali de boa, vê 3 caras se aproximando. Entre eles está B, que lembra Blair do aviso que o presidente da turma deu para ele ficar longe daquela garota. A aproximação de Blair com a filha do prefeito estava deixando o tal presidente bem irritado. Blair, sem dizer nada, se levanta devagar, o olhar sério, e, de repente, vira as costas e sai correndo. Mas o grupo não deixa barato. Os 3 vão atrás dele. Blair não quer brigar, acha tudo aquilo ridículo. Até que um deles fala demais. O seu pai morreu como um covarde, fugindo no meio da batalha. Essas palavras atingem Blair como uma facada. Ele para na hora, completamente tomado pela raiva. O loiro, achando que o pegou desprevenido, tenta acertar um soco pelas costas, mas o golpe para no ar, a poucos centímetros do rosto de Blair.
A força do recuo faz o valentão cair para trás, gemendo de dor. No rosto de Blair, dá para ver claramente. Ele está furioso. O loiro tenta se levantar, mas sua mão está queimada e a dor é insuportável. Blair, então, com a voz firme, declara: "Meu pai foi um guerreiro corajoso, lutou e morreu pela pátria. E mesmo morto, ele merece respeito." O clima fica tenso. Ele encara os três e completa: "Ninguém tem o direito de insultar o meu pai." Nesse instante, movido pela fúria, 9 bolas de fogo surgem ao redor dele, queimando o ar e iluminando tudo. Os rapazes ficam em choque total. Até onde sabiam, Blair nem sabia usar magia. A ideia de serem queimados vivos os faz entrar em pânico e eles saem correndo, deixando o líder para trás. Agora, sozinho diante de Blair e das chamas flutuantes, o loiro treme de medo. Ele tenta se justificar, dizendo que brigas são proibidas na academia, mas tudo o que recebe de volta é um olhar frio e desprezível. O pânico vira desespero. Ele congela, sem conseguir se mover, olhando Blair levantar a mão e preparar o golpe. As bolas de fogo convergem, prestes a atacar, quando de repente, Blair sente uma presença atrás dele. B, tremendo, fecha os olhos com força, levanta os braços para se proteger e grita por socorro. Mas nada acontece. Sem sentir dor alguma, ele, ainda assustado, abre os olhos devagar, tentando entender o que aconteceu. Diante dele, as 9 bolas de fogo simplesmente desapareceram. No lugar delas, havia um homem caído bem aos seus pés. Completamente confuso, Blair tentou entender o que tinha acabado de acontecer. O loiro olhou para ele, ainda estirado no chão, e, meio nervoso, cutucou o rapaz só para ter certeza de que ele ainda estava vivo. Quando percebeu que Blair não reagia, B viu ali a chance perfeita de dar o fora antes que o garoto acordasse. Mas no instante em que deu o primeiro passo para fugir, uma voz firme e autoritária ecoou atrás dele, fazendo-o congelar. Era o professor de matemática, que já estava ali prestando socorro a Blair. O loiro tentou se justificar, falando rápido dizendo que não era culpa dele. Enquanto isso, nosso protagonista continuava deitado na grama, fingindo estar inconsciente. Uma atuação digna de prêmio. B continuava tentando se explicar, mas a galera em volta não estava comprando a história. A professora o apertou ainda mais, dizendo que sabia muito bem o que ele sentia por Blair. Antes que a confusão piorasse, um homem, de barba e bigode, surgiu do nada, como se tivesse brotado ali. Ele olhou feio para B e o repreendeu na hora, já que Blair estava claramente desacordado. Aquilo bastava para provar que o loiro estava mentindo. O homem ordenou que B fosse direto para sua sala e esperasse lá para enfrentar as consequências do que tinha feito. Depois, se virou para o vice-diretor, dizendo que aquele tipo de coisa era a responsabilidade da administração da academia. Os dois assumiram a culpa e pediram desculpas pelo ocorrido, enquanto a professora tentava acordar Blair. Aos poucos, o garoto abriu os olhos. Isabela estava ali, visivelmente preocupada, mas logo sentiu um arrepio estranho quando ele se afastou um pouco. O rosto de Blair congelou numa mistura de embaraçamento e de algo que parecia até um pouco de empolgação. A garota, achando que ele ainda não estava bem, o puxou e praticamente o esmagou em um abraço apertado, dizendo que estava morrendo de preocupação. Nesse momento, um senhor mais velho se aproximou e anunciou que toda aquela confusão seria resolvida, mas que eles estavam ali por outro motivo. Isabela, toda animada, se apressou em apresentar os 2 homens a Blair. O mais velho se chamava Arkel e o mais novo, Kelvin. Nosso protagonista se curvou respeitosamente, cumprimentando os 2 funcionários da academia. Aparentemente, Blair já estava ficando famoso. Todos o conheciam como o jovem que ajudou a professora Brittany a desvendar o enigma de Rufus. Mas a própria professora o interrompeu, corrigindo: quem resolveu tudo foi o Blair. Ela só escreveu o relatório. Graças a essa descoberta, Blair e Brittany tinham sido indicados ao Prêmio Edwin, um dos maiores orgulhos da cidade. Archel garantiu que fariam de tudo para ajudar os 2 a vencer, mas Isabela só queria saber se ele também ganharia o prêmio. O velho soltou um suspiro. Já esperava essa pergunta. Disse que Blair ainda era muito jovem e que ninguém no mundo da matemática tinha feito algo tão incrível naquela idade. Se Brittany dissesse que ele foi o responsável pelo enigma de Rufus, ninguém acreditaria.
Isabela ficou prestes a discutir, mas Blair a chamou pelo nome e a interrompeu. Ela olhou para ele com o rosto abatido e um pouco decepcionada. Tentando aliviar o clima, Archel sugeriu que todos conversassem com mais calma. Ela assentiu e os dois homens se afastaram, deixando os dois sozinhos. O tempo passou e o pôr do sol começou a pintar a academia com uma luz alaranjada. Blair e Brittany caminhavam pelo corredor em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. De repente, ela quebrou o silêncio dizendo que, embora a solução padrão para o enigma não fosse tão revolucionária, o método que Blair usou representava um avanço gigantesco na história da matemática. O prêmio, segundo ela, tinha que ser dele. Não fazia sentido outra pessoa levar o crédito. Blair ficou meio sem reação e tentou achar algo para responder. Depois de pensar um pouco, disse que o prêmio não devia ser dele. Para ele, Brittany já não era mais uma estranha fazia tempo, e só isso já tornava tudo especial. As palavras dele deixaram a professora completamente vermelha, surpresa e de certo modo feliz. Envergonhada com a própria reação, ela desviou o olhar e mandou que ele fosse para casa, deixando o rapaz sem entender o que tinha dito de errado. Pouco tempo depois, uma multidão se reuniu em frente ao mural de avisos. Todos comentavam um artigo que Brittany havia publicado e o nome do aluno que a ajudou. O pessoal ficou chocado. Cientistas tinham passado séculos tentando resolver o enigma de Ruvels e falhado. Enquanto o burburinho tomava conta, Blair preferiu se misturar à multidão, tentando passar despercebido. E funcionou. Mas então, de repente, ele ouviu gritos e palavrões vindo de uma das salas. Ao se aproximar, reconheceu o velho Archel e viu outra figura conhecida lá dentro, Bee e seu pai. O homem gritava com o filho por causa da briga. O jeito dele educar era intenso, para dizer o mínimo. E para ensinar o garoto, ele simplesmente começou a bater nele ali, na frente de todo mundo. Blair assistiu, irritado, mas sem vontade de se meter. Depois de alguns tapas, o pai de Bee se ajoelhou diante do diretor Archel, implorando para que não expulsassem o filho da academia. Mas o que Bee fez tinha sido sério demais. Ele quebrou regras importantes. Mesmo assim, o homem continuou ajoelhado, implorando com toda a força para que deixassem o filho ficar. Bee ficou chocado com a atitude do pai e pediu para ele se levantar. Mas Blair, vendo a cena, decidiu intervir. Ele se aproximou de Archel, o cumprimentou com respeito e perguntou o que tinha acontecido. Na mesma hora, o rosto de Bee se contorceu de raiva ao ver Blair se metendo. Archel explicou que o aluno tinha causado problemas graves e que a academia já havia decidido expulsá-lo. O pai, desesperado, agarrou a manga da roupa de Blair implorando para que ele intercedesse. Ele explicou o quanto tinha sido difícil colocar o filho naquela escola e que se fosse expulso, sua vida estaria acabada. Blair soltou um longo suspiro, reuniu coragem e olhou para o diretor pedindo calmamente que não punisse o garoto com tanta severidade. As palavras dele deixaram Bee completamente perplexo. O diretor pensou por um instante e respondeu que poderiam suspender a expulsão por um tempo determinado, uma espécie de segunda chance. Bee e o pai ficaram aliviados, quase sem acreditar. Mas Archel foi claro, se ele voltasse a aprontar, não haveria perdão. O pai imediatamente empurrou a cabeça do filho para baixo, forçando-o a se curvar em respeito. Em seguida, mandou que ele agradecesse a Blair e ao diretor. Bee, tremendo de medo de desobedecer, se curvou e agradeceu aos dois. O diretor aceitou o pedido de desculpas e mandou os dois irem para a aula. Quando chegaram à porta do auditório, Blair estava prestes a entrar, mas o loiro o impediu e perguntou, com a voz carregada de confusão e orgulho ferido: Por que você me defendeu? Com a mão na maçaneta, Blair parou por um instante e ficou pensando. Ele explicou que só tinha feito aquilo porque não queria que Bee decepcionasse o próprio pai. O garoto ficou olhando para o chão, pensativo com o que Blair tinha dito. Depois disso, ele se virou e agradeceu de coração. Antes de ir embora, ainda avisou: Fica de olho na Fez o Gut, hein? Aquele cara não vai deixar isso barato. E completou dizendo que o tio de Fez o Gut era ninguém menos que o vice-diretor da academia. Mais tarde, depois da aula, Blair foi para a biblioteca, como sempre, pensando no dia cheio e conturbado que tinha acabado de ter. De repente, o bibliotecário apareceu na porta, com uma expressão super séria no rosto. Dava para ver de longe que aquilo não ia ser uma conversa agradável. Blair não fazia ideia do que estava acontecendo. Assim que o viu, ele perguntou o que ele estava fazendo ali,
e foi direto ao ponto. Quis saber se ele tinha se metido em alguma briga recentemente. O garoto ficou completamente surpreso e confuso. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Foi então que veio a bomba. Ele disse que ele não poderia mais trabalhar na biblioteca. E pior, não poderia mais morar no dormitório também. E para completar o desastre, aquilo era uma ordem direta do vice-diretor. Totalmente sem chão, Blair resolveu procurar a professora Britney, a mesma que desde o começo queria levá-lo junto com Isabella para um seminário de matemática. Ele explicou a situação. Disse que não poderia ir ao evento porque foi expulso do quarto e precisava encontrar um novo lugar para ficar. Para surpresa dele, a professora o convidou para morar na casa dela, dizendo que tinha um quarto sobrando. O garoto ficou todo sem graça, imaginando como seria dividir o mesmo teto com a professora. Preocupado, perguntou se não seria um incômodo para ela. Ela respondeu de forma calma e tranquila, dizendo que não tinha problema nenhum e que desse jeito eles poderiam estudar matemática a qualquer hora. Aquilo até fazia sentido para ele, mas mesmo assim Blair ficou com o rosto corado. No fim, eles selaram um acordo, e ela pediu para que ele encontrasse ela depois do baile. De repente, Isabella entrou na sala sem nem bater na porta e já foi perguntando o que ele estava fazendo ali. A professora explicou que Blair também iria ao seminário com elas, e que a partir de agora, ele iria morar em sua casa. Essa última parte fez a loira praticamente explodir de raiva. Ela começou a reclamar sem parar, indignada com a ideia. Sem entender o motivo da reação, Britney tentou acalmá-la, dizendo que Blair não era uma má pessoa e que não havia motivo para tanta preocupação. Enquanto isso, nosso protagonista estava ali, parado, sem entender por que estava levando bronca de novo. Para acabar com a tensão, a professora basicamente botou Isabella para fora da sala e disse que os dois deveriam se preparar para o seminário. Antes de sair, ela perguntou se Blair tinha roupas adequadas para o evento, explicando que precisava ser algo formal. Sem saber o que vestir, ele perguntou se uma túnica mágica serviria. A professora sorriu e disse que se ele tivesse uma, seria perfeito. O tempo passou, a noite caiu e o baile começou. As pessoas foram chegando aos poucos, e lá estava Blair, andando pelo tapete vermelho ladeado por duas garotas com vestidos deslumbrantes. Quando chegaram ao local, Isabella anunciou animada: "Chegamos!" Eles estavam na mansão da família Howard, o mesmo lugar onde a Sociedade Mágica realizava seus eventos mais importantes. Essa sociedade era uma das organizações mais influentes de todo o reino, e por isso, usava a mansão Howard para tudo. A mansão, na verdade, era a casa dos representantes de turma. Mais à frente, 3 garotos estavam discutindo animadamente quando a professora Britney apareceu. Ela foi direto falar com um deles, o vice-presidente Calvin. Calvin percebeu a presença dela e do grupo de Blair, e os cumprimentou com entusiasmo. Blair devolveu o cumprimento, educado como sempre, enquanto Isabella olhava confusa, tentando entender de onde os dois se conheciam. O vice-presidente então pediu para Blair apresentar suas amigas, dizendo que, por coincidência, eles estavam falando dele há pouco tempo. A professora Britney, sem querer atrapalhar, deixou os alunos conversarem e se afastou, dizendo que os encontraria mais tarde. Blair e Isabella entraram na mansão, e a loira ficou completamente boquiaberta com o tamanho e o luxo do lugar. O protagonista também ficou impressionado, mas o foco dele era outro. Ele foi direto para a mesa de comidas. Sem pensar 2 vezes, começou a empilhar petiscos e encher o prato, comendo tudo num piscar de olhos. E Isabella, claro, ficou horrorizada com a cena, achando que ele estava passando vergonha. De repente, algo chamou a atenção de Blair. Ele olhou para o lado, curioso, e viu uma enorme pintura na parede, 2 rios conectados por várias pontes. Isabella explicou que era o rio Howard, o maior orgulho da família, e que aquela pintura se chamava As 7 Pontes da Capital Real. Blair, meio perdido, perguntou de novo o nome da pintura, deixando claro que não fazia ideia do que ela representava. A conversa foi ouvida por alguém, o filho do dono da casa, um playboy arrogante, que começou a debochar dele por sua ignorância. Isabella, irritada, defendeu Blair, dizendo que ele era convidado e merecia respeito. Mas o loiro não estava nem aí, continuou provocando, zombando do garoto por não conhecer uma pintura tão famosa. Para evitar briga, Isabella decidiu puxar Blair pela mão e sair dali. Só que o representante de turma viu a cena, ela segurando a mão dele, e ficou visivelmente irritado. Foi atrás deles, parou bem na frente de Blair e soltou: "A única coisa que você sabe fazer é se esconder atrás de garotas." Blair, sem se abalar, soltou uma piadinha e perguntou qual era o verdadeiro significado da pintura.
Por algum motivo, aquilo deixou Isabela confusa, e ela ficou só observando. Blair então explicou que se conseguisse entender a história por trás da pintura, talvez pudesse criar um novo método mágico. O loiro riu, debochado. A professora Britney só colocou seu nome naquele relatório por pena, e nada mais. Isabela rebateu na hora. Blair resolveu o enigma sozinho. O garoto loiro, querendo se exibir, decidiu causar um escândalo. Anunciou em voz alta para todo mundo ouvir. Então vamos ver. Blair vai resolver o enigma que está na pintura, aqui e agora. A loira ficou chocada com aquilo, percebendo que ele tinha transformado uma provocação pessoal num espetáculo público. Rapidinho os cochichos começaram a se espalhar pelos corredores, com todo mundo comentando sobre Blair. A confusão logo chamou a atenção da professora Britney e de Calvin, que estavam mais afastados. FaZe, o loiro, então provocou de novo. Ué, a professora não dizia que ele era um gênio? Por que agora parece que não confia mais nele? Britney ficou nervosa, começou a levantar a voz para se explicar, mas foi interrompida. Blair, cheio de confiança, deu um passo à frente e disse: "Eu aceito o desafio." Ele explicou que faria isso como uma forma de agradecer ao chefe da família Howard. Afinal, foi por causa dele que Blair acabou sendo expulso da biblioteca. As garotas que estavam por perto ouviram aquilo e ficaram boquiabertas, sem imaginar que esse era o verdadeiro motivo por trás de tudo. Eles até perguntaram se ele tinha certeza, mas Blair já estava se virando para o FaZe. Com aquele olhar firme, ele confirmou: resolveria o problema. E o pior, ou o melhor, dependendo do ponto de vista, é que ele aceitou a aposta. FaZe, com aquele sorrisinho de quem acha que vai ver um desastre, começou a contar a velha história do desafio das 7 pontes. Segundo ele, foi um membro da primeira geração da família Howard quem teve a brilhante ideia. Há muitos anos, o chefe da família era um figurão do governo e percebeu que a capital tinha uma geografia bem curiosa. Naquela época, a cidade era bem menor, dividida por um rio, com 2 ilhas no meio. Para conectar tudo, construíram 7 pontes. Elas facilitavam a vida do povo, que podia cruzar de um lado para o outro para trabalhar e fazer negócios. Um dia, o patriarca da família ficou encarando as pontes e teve uma ideia maluca. Será que dá para atravessar todas as 7 pontes, passando por cada uma só uma vez e ainda voltar para o ponto de partida? Quando ele fez essa pergunta, matemáticos de todo o reino piraram. Virou uma obsessão nacional. Um monte de estudiosos e cientistas famosos viajaram até a capital só para tentar resolver o mistério. O tempo foi passando. Várias teorias apareceram, mas ninguém conseguia encontrar uma rota que voltasse ao começo sem repetir uma ponte. Até que um dia, o próprio criador do desafio anunciou que tinha encontrado a resposta e convidou todo mundo para ir no dia seguinte ver ele provar. A capital inteira ficou em polvorosa. No outro dia, os matemáticos foram todos para as pontes e ficaram lá esperando. Esperaram o dia inteiro e o cara nunca apareceu. Dias depois, encontraram o corpo dele. Dizem que ele ficou tão empolgado com a própria descoberta que tropeçou e caiu no rio, se afogando. Sua morte foi um choque tremendo para o mundo da matemática. O enigma nunca foi resolvido. Nem mesmo os próprios descendentes dele sabiam a resposta. Ainda assim, a família pendurou uma pintura das pontes no salão principal, como forma de homenagear o ancestral. FaZe terminou o discurso todo cheio de orgulho, falando que aquela história era motivo de honra para a família Howard. Blair, ouvindo tudo, entendeu na hora. Aquele problema era igualzinho a um quebra-cabeça que existia no seu próprio mundo. Depois de contar tudo, FaZe olhou para ele com um sorriso debochado e perguntou: "E aí, acha que consegue resolver?" Blair respondeu calmamente: "Não, eu não vou conseguir resolver." E antes que o loiro pudesse comemorar, ele completou: "Mas se eu não conseguir, ninguém mais nesse mundo vai conseguir também." FaZe quase caiu na risada. Ele gargalhou alto, debochando, como se tivesse ouvido a maior besteira da noite. A plateia ficou meio confusa e começou a se afastar, achando aquela briga sem graça. Uma das garotas cochichou que Blair era só um pirralho convencido que não sabia o seu próprio lugar. Mas a amiga dela reparou no olhar dele, aquele olhar determinado, e murmurou que talvez ele não fosse tão idiota assim. Quando o riso de FaZe finalmente cessou, Blair começou a explicar sua resposta. Ele disse que o enigma das 7 pontes simplesmente não tem solução, e é exatamente por isso que ninguém jamais conseguiu resolvê-lo. Silêncio total. Todo mundo ficou processando o que ele tinha acabado de dizer. Britney e Isabela trocaram olhares e começaram a cochichar. FaZe ficou vermelho de raiva e gritou: "Se o primeiro ancestral da minha família achou uma solução,
Como pode dizer que o problema não tem? Blair olhou para ele e devolveu na lata. E existe alguma prova de que esse seu ancestral realmente encontrou uma solução? O loiro ficou mudo, chocado com a audácia dele. Foi então que uma voz grave ecoou pela sala. Um senhor batendo sua bengala no chão e mandando todo mundo calar a boca. Era o Visconde Howard, o próprio patriarca da família. Ele olhou para o filho e disse friamente: "Chega de se gabar, Feige." O garoto murchou na hora e se desculpou. O Visconde então se aproximou de Blair e disse que já tinham ouvido falar dele. Blair manteve a postura e o cumprimentou educadamente. Mas logo o velho emendou: "Ouvi dizer que você afirmou que o enigma não tem solução. Isso é um insulto à honra do meu antepassado." Blair respirou fundo e começou a explicar. O mistério das 7 pontes realmente não pode ser resolvido. Dessa vez, ele falava com uma confiança que até impressionou quem estava por perto. O Visconde ficou tenso e perguntou: "Está dizendo que pode provar isso?" Blair não recuou. "Posso provar, e vou mostrar para todos aqui que é impossível resolver esse enigma." Ele explicou que, na época, os estudiosos tentaram resolver o problema na prática, andando pelas pontes, o que fazia sentido, mas o segredo estava numa forma diferente de pensar. Enquanto falava, ele pegou um papel e começou a desenhar. Um problema prático e complicado como esse pode ser transformado em algo simples. Cada pedaço de terra vira um ponto, e cada ponte é uma linha que liga esses pontos. Mostrou o desenho e disse: "Se for possível sair de cada ponto sem repetir uma linha, então dá para voltar ao ponto inicial." A multidão ficou pasma. Alguns até começaram a comentar que nunca tinham pensado nisso. Uma das garotas de antes sorriu e disse: "Ok, acho que ele não é tão idiota assim." E a amiga respondeu: "Eu te disse." Blair continuou: "Toda vez que você cruza uma ponte para chegar a um lugar, precisa de outra para sair dele. Então os pontos com número ímpar de pontes são pontos estranhos, e os com número par, pontos normais. Para que seja possível voltar ao ponto de partida, todos precisam ser pares." Brittany, agora totalmente envolvida, entendeu na hora. "Então, essa é a chave?" Blair assentiu. "Exato." Um cara de óculos levantou a mão para perguntar algo, mas Blair o cortou. "Os 4 pontos desse mapa são ímpares, ou seja, é impossível voltar ao ponto inicial sem repetir caminho. Não importa o método, o enigma das 7 pontes não tem solução." Um silêncio pesado tomou conta da sala. O homem de óculos, pasmo, admitiu: "A teoria está perfeita, não há falhas. Isso realmente é impossível." O loiro, completamente humilhado, gritou: "Mentira! Ele está errado!" Mas já era tarde. Todo mundo tinha entendido. A verdade caiu como um raio. A família Howard mentiu o tempo todo. Feige entrou em pânico, desesperado, gritando pelo pai. E o que ele recebeu em troca foi um soco poderoso no rosto. O Visconde Howard, furioso, acertou o próprio filho com toda a força. O golpe foi tão forte que jogou o garoto para trás, voando vários metros longe. O chefe da família começa a descarregar toda a culpa em cima de Feige, por não ter ficado de boca fechada. Ele diz que se não fosse por ele, a família Howard não teria sido humilhada na frente de tanta gente. E jura para si mesmo que o cara que ousou desonrar sua família vai pagar caro por isso. O Conde Victoria tenta dar o fora, desaparecendo da vista de todos. Mas do nada, ele ouve uma voz chamando para que pare. É Blair. Blair diz que pelas regras da sociedade matemática, já que ele ajudou Feige a fazer a pergunta, agora o Conde tem que retribuir o favor e ajudá-lo em troca também. O Conde Vic para, pensa por um momento e acaba aceitando.